Muito bem, esse aqui é um mapa mental do processo em si, ou seja, de como as pessoas vão comprar o seu produto para a gente poder chegar a muitas vendas, tá? Essa parte aqui é a parte onde nós queremos chegar. São muitas vendas a partir do processo da máquina de vendas. Isso é completamente normal aos grandes players. Eu não quero que você fique pensando que deve ser muito difícil. Não, não é difícil. Todo o processo pode ser feito pelo celular. E ao mesmo tempo, esse mapa mental, ele é para deixar você ciente do que tem que fazer. Porque o quanto isso é importante, você saber o caminho do ponto A ao ponto B onde você tem que chegar. E o que nós queremos é chegar aqui. Cada pontinho verde desse é uma venda concluída. Então, olha só o processo por onde ele passa, tá? Então, cada parte do processo existe algumas configurações, tanto as configurações em programas, como as configurações no WhatsApp, como as configurações no Facebook, como as configurações no YouTube. Então, todos esses processos eles têm que convergir para a sua máquina de vendas. Então, quando a pessoa chega na sua máquina de vendas, seria essa aqui, né? Ela já está com 90% da mente fechada para comprar o seu produto, para adquirir o seu produto. Então esse é o motivo, tá? Da gente trazer a pessoa aqui. Por isso que a máquina de vendas é importante, tá? Ela que dá a continuidade de todas essas vendas que você está vendo aqui. Ela dá a continuidade dessas vendas. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos repassar a mentalidade aqui para você entender. E essa talvez seja uma das maiores aulas aqui da plataforma, que é justamente para fazer você entender todo o processo, tá? Beleza. Sem muitas delongas, vamos lá. Você reparou que aqui nós não somos árabes, né? A gente não lê da direita para a esquerda, nós lemos da esquerda para a direita. Então, todo o processo vai iniciar daqui, ó. É daqui que inicia o processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, e eu não quero que você fique pensando assim, o Moreira está inventando essas coisas. Não, não estou inventando, eu estou seguindo o processo que aumenta as suas chances de você vender pela internet, mesmo que você esteja dormindo, mesmo que você esteja não olhando o celular. Quando você acordar, você vai ver lá 3, 4 vendas na tua frente, entendeu? Então, esse processo se chama marketing digital, e ele é o que é aplicado. Agora, existem variações de todo o processo. Se você pegou o embasamento, se você pegou os pilares do marketing digital, você pode fazer vários processos. O meu processo da máquina de vendas para o WhatsApp, ela é feita para trabalhar no WhatsApp, né? Você não vai precisar gastar dinheiro. Você pode até gastar dinheiro, mas você não precisa gastar dinheiro, e as pessoas vão vir automaticamente e vão passar por todo o processo e adquirir a sua venda, o seu produto, quer dizer. Ok? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é isso aqui, ó, é o reconhecimento do seu avatar, tá? O que é reconhecer o avatar? É ter uma análise sobre ele, é saber o que ele está sentindo, quais são os medos, quais são as dores. Então vamos lá. Todo o processo começa nesse círculo aqui, ou seja, entre as mídias digitais e entre o seu avatar. Antes de você começar a aplicar dinheiro no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Qualquer coisa antes de você fazer os seus anúncios para atrair as pessoas e ela entrar na sua máquina de vendas, você tem que fazer uma análise do seu avatar. Então essa é a análise do avatar. A partir da análise que tudo começa. Não tem para onde correr, gente. Tem gente que tem muita preguiça de fazer isso. Mas o quanto isso é importante. Por exemplo, no seu caso, você está aqui porque você precisa vender pelo WhatsApp, porque você quer economizar seu tempo, você quer vender no modo automático, você quer faturar mais de 5, 10k por mês, você está querendo aprender o marketing digital para aplicar no seu negócio. Então, todas essas respostas que eu te dei agora são as respostas que eu fiz a análise antes do avatar. Então, por esse motivo você está aqui agora, senão eu não teria captado você. Então, o quanto é indispensável você fazer uma análise do seu avatar, tá? Então, quando você faz a captação, né, depois que você faz a análise do avatar, mas quando você faz a captação do seu avatar por qualquer meio, inclusive pelos grupos do WhatsApp, aqui pelo WhatsApp, essa pessoa, ela pode receber um atendimento via robô, tá? Que atende no seu WhatsApp, você não vai precisar se preocupar muito com isso. Ou ela pode receber um atendimento direto pelo próprio WhatsApp. O WhatsApp ele tem formas de você fazer isso acontecer. Mas quando ele faz isso acontecer, é necessário que você libere uma oferta.
E não é só aquelas respostinhas, ah, não posso falar agora e entre em contato depois. Não é isso. É você liberar a oferta naquele momento e depois você trazer essa pessoa com links diferenciados, ou seja, links objetivos. O link objetivo é um link que está resumindo o assunto para qual você chamou aquele cliente. Não adianta você chamar o cliente para ver para comprar um sapato e depois você querer vender meia. Tem até a ver, mas difere um pouco, né? Você pode vender o sapato e depois você pode fazer um upsell de meia ou um downsell de meia. Ou seja, uma venda abaixo do preço do que você tem e uma venda acima do preço que você está oferecendo. Mas isso é depois que você vende. Não pode ser naquele momento. Então, você pode ter um atendimento para o robô e o próprio WhatsApp pode fazer isso. Tá? No caso, você entra lá no grupo do suporte, tá? E você faz o pedido do robô. Tem um robô lá para você. E você também vai aprender a fazer isso pelo WhatsApp. Tá, ok? Direto, porque tem gente que usa iPhone. O robô não trabalha no iPhone. O robô só trabalha nos celulares normais, né? Com Android. Beleza. O que é análise? O que é essa análise do seu avatar? É o que chama a atenção do seu avatar. Em vídeo, em texto, em imagem. Você tem que fazer uma lista sobre isso. O que seria isso? Por exemplo, o meu avatar, eu consigo chamar a atenção dele com imagem de WhatsApp. Eu consigo chamar a atenção deles com texto, com a palavra automatizar, WhatsApp, aulas gratuitas sobre marketing digital, chega de se cansar no WhatsApp, são os textos. Chega de perder tempo nas vendas pelo WhatsApp, pelos grupos, adquira mais grupos. Então esses são os textos, então esses textos têm que estar separados. Vídeo, você também pode fazer pequenos vídeos, tá? Entra em contato no suporte, que lá eu vou te mostrar como é que você faz um vídeo de 15 minutos e depois você faz um vídeo de 15 minutos e depois você transforma esse vídeo num vídeo que dá para rodar no WhatsApp, tá? Aí fica um vídeo de 15 minutos rodando no WhatsApp com tamanho de vídeo de 1 minuto, né? Que o WhatsApp só deixa você fazer vídeo de 1 minuto lá. Objeções, tá? O que são objeções? As objeções, elas têm que estar já programadas. Elas têm que estar já listadas. E como é que você cria uma quebra de objeções? Essa quebra de objeções, ela tem que ser colocada no WhatsApp como resposta rápida, entendeu? As respostas rápidas são aquelas que você bota barra e aí aparecem várias opções, aí você escolhe a resposta rápida, pronto, ela lista e você joga para o teu cliente. Você também faz isso dentro dos grupos que você está fazendo o lançamento do teu produto, tá? Então, as quebras de objeções, o que são elas? Você se pergunta, você tem que se perguntar como se fosse um avatar. Primeira coisa, quebra de objeção não é assim, você pode chamar o suporte quais momentos? Ah, pode chamar o suporte. Não é isso. Quando eu precisar de suporte, quais são os dias e horários que eu posso pedir o suporte? Entendeu? Você tem que perguntar como se fosse o próprio avatar. E aí você vai fazer uma coisa que é você fazer uma lista de no mínimo 10. No mínimo 10 quebras de objeções. Tem as quebras de objeções básicas, tá? Que posso confiar no vendedor? Por quê? Como é que eu recebo esse produto? Entendeu? Você tem que falar como se fosse um avatar perguntando e depois você responde como se fosse você. Então a pergunta é como se fosse um avatar perguntando e a resposta é como se você estivesse respondendo. E isso você coloca numa lista que tem que ter no mínimo 10 objeções. Pode até ter mais objeções, tá? Mas tem que ter no mínimo 10 objeções. Por exemplo, como é que eu pago o produto? Como é que eu recebo o produto? Quanto tempo demora para chegar na minha casa o produto? Eu preciso saber programar, eu preciso saber nadar, eu preciso saber fazer crochê, eu preciso ter ferramentas em casa. Isso você pergunta como o avatar, que são as objeções que você vai capturar do seu avatar. Ou seja, sempre quando o seu avatar está querendo comprar alguma coisa de você, ele pode ter objeções na mente dele. Então, qual é o momento que você libera as objeções? É naquele momento que o avatar fala assim com você: olha, eu vou pensar aí, não estou muito... Eu não sei, vou pensar, eu posso ligar depois? Aí, você já não tem mais argumento, mas você sabe que aquela pessoa esteve interessada no seu produto. Então, o que você vai fazer? Não, tudo bem. Então, eu ligo para o senhor amanhã, eu ligo para a senhora amanhã e aí, de repente, a senhora resolve. Tá. E no final, você vai liberar essas objeções, esse texto de objeções. Você pode até falar antes, assim, olha, eu tenho alguns detalhes aqui que eu queria muito importante que você soubesse. Você não vai falar objeções para o cliente, né? Eu gostaria muito que você soubesse. Aí você desligou, pum, abriu o teu WhatsApp, resposta rápida, barrinha, pum, objeções, pum, manda para ele.
ele vai ler e ele mesmo vai ter a resposta de tudo que ele vai pensar. Então aquilo ali já vai quebrar as objeções. É o que o texto fala, quebra de objeções. Ou seja, se tem alguma coisa ali que ele estava em dúvida, ele não vai ter mais. Mas você tem que ter certeza, você tem que ter as objeções básicas e algumas objeções a mais que sejam peculiares do seu produto, tá? Então isso vai de produto a produto. Mas existe um PDF, que eu devo ter colocado ele aqui embaixo, tá? Você procura aqui, baixa ele. Esse PDF, ele tem as objeções básicas que todo o avatar tem, que são aquelas de como é que eu pago, como é que eu recebo o seu produto, quanto tempo eu tenho direito, eu posso confiar em você ou não, e tem lá as objeções. Então você tem que colocar isso em uma lista, faz isso no Keepnote ou dentro do próprio WhatsApp, cria um grupo e faz toda essa lista dentro do próprio WhatsApp, depois você copia e cola na resposta rápida. E tem que ser uma lista bonita, não pode ser uma lista de qualquer jeito, não pode ser uma lista toda torta, não, tem que ser uma lista alinhada, pergunta, tracinho, resposta. Pergunta em negrito, tracinho, resposta. Espaço, pergunta, negrito, resposta, tracinho, resposta, espaço. Pergunta em negrito, tracinho, resposta, espaço. A pergunta é importante. O avatar olhar aquilo ali e ele já responder na mente dele. Ok? Então isso seria a objeção. E isso a gente está fazendo a análise do avatar ainda, tá? Porque essa análise ela vai ser a base que faz o teu avatar correr tudo isso aqui e chegar na compra, no modo automático. A próxima questão é essa aqui, ó. O que emociona ele? O que traz uma emoção profunda? O quanto isso é importante, você saber o que emociona o seu avatar. Porque quando você estiver falando com ele, você vai poder jogar essa emoção nele. Então, por exemplo, o meu avatar, eu sei que ele tem um problema de ficar vigiando o WhatsApp. Eu sei que ele tem um problema de ficar olhando o WhatsApp 24 horas. Isso aí enche a porra do saco. Isso é uma emoção chata que é causada no avatar. Então eu falo sobre isso. Isso mexe, isso eletrifica a mente dele. E a mente dele eletrificada, ele presta atenção no que você está falando. Então você tem que saber o que emociona ele, porque você vai usar isso nos textos lá em cima, aqui na chamada de atenção. Você vai usar isso aqui em cima na chamada de atenção. Você vai usar isso em várias coisas. Você pode usar emoção até no vídeo. Você pode usar emoção até numa imagem. Certo? Então é importante você saber o que emociona profundamente o seu avatar, o que mexe na cabeça dele. Tá? E você vai aplicar isso em várias questões aqui. Tá? Texto persuasivo. Nós temos uma aula de texto persuasivo. O texto persuasivo ele vai ajudar muito a você chamar a atenção do seu avatar nos 8 primeiros segundos do seu texto. Isso é imprescindível, porque não adianta você ter um texto que não chama a atenção. Então você tem que entender, nós temos uma aula de texto persuasivo, eu acho que ela poderia estar melhor, inclusive vou fazer outra aula sobre isso, e aí vai ser liberada aqui dentro do curso, mas por enquanto ela está ali basicona ali, ela resolve os seus problemas. Tá? Então você tem que criar iscas com texto persuasivo. Então quantas iscas tem que ser? São 3 iscas. No mínimo 3 iscas diferentes. Você não pode pegar uma isca, largar ela para tudo quanto é lado, ou seja, essa isca ela que traz o cliente, né, na sua direção. Então não pode pegar essa isca, largar para tudo quanto é lado, e aí não vem cliente. Aí você vai pensar, poxa, não deu certo. Não deu certo porque toda a criação, todo o criativo que são as imagens, com texto, aquela coisa toda, você tem que ter no mínimo 3. No mínimo 3. Tem gente que faz 5, tem gente que faz 10, tem gente que faz 30. Porque sempre tem aquela que é a mais pegajosa na mente do teu cliente. Então, a isca, ela tem que ter o texto persuasivo e o texto de ação. Tá? O texto de ação é muito importante. Tá? Toda isca, no final, tem que ter um texto de ação. Inclusive, tem uma partezinha ali que a gente vai falar sobre isso. Praticamente é uma aula dentro da aula só sobre a parte de ação, tá? Só sobre a parte de ação. Dores e medos. Você tem que saber quais são as dores do seu avatar, né? O meu avatar, qual é a dor dele? É ficar 24 horas ali olhando o WhatsApp. É ficar com o olho coçando à noite depois que para de trabalhar pelo celular, pelo computador. Ficar com a mão doendo de tanto ficar teclando no celular. É perder muito tempo falando com um cliente que é caroço, que não fecha negócio. Então essa é a dor do meu avatar. Então a dor do seu avatar é importante. E também você saber, outra coisa importante, você saber o que vai acontecer com aquele avatar se ele não adquirir o seu produto. Por exemplo, se o meu avatar não adquirir o meu produto, ele ainda vai perder muito tempo tentando vender no WhatsApp, não vai conseguir. Ele não vai ter uma máquina automática vendendo para ele, ou seja, persuadindo o cliente dele.
Ele vai ficar com dores de cabeça à noite, tá? Muito piores. Ele pode até ficar cego. Ele vai ter que começar a usar óculos. E ele não vai descansar a mente dele, porque a mente da pessoa fica vigiando vários clientes ao mesmo tempo, a mente da pessoa fica dolorida. Então isso são dores futuras, né? E também até presentes, né? Às vezes até o avatar já está com esses problemas todos. Então você tem que estar listado isso, como dores e medos, tá? E aqui no final, também é muito importante, tá? Isso aqui tem muito a ver com as iscas que você vai criar. Porque entenda a mente do seu avatar. Ele acorda e pensa todo dia. O que eu quis dizer com isso aqui? Uma parte muito importante, inclusive vou até aumentar. O que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo agora para você entender bem isso aqui, porque é muito importante que você entenda essa parte, tá? Fica comigo aqui. Eu tenho 2 cachorros, tá? Um cachorro é bonzinho, maravilhoso, o outro cachorro toca o terror na minha casa. Ele destrói tudo que tem para destruir. Então, todo dia que eu chego em casa, ele destruiu um sapato, destruiu uma cortina, destruiu um sofá, destruiu pegou um pé de mesa e destruiu, pegou uma almofada e destruiu. Então, todo dia ele faz isso e eu tenho esse problema na minha mente. Quando eu acordo pela manhã, eu tenho esse problema na minha mente. Porra, quando eu chegar hoje de noite, esse cachorro vai ter destruído alguma coisa. Isso está batendo na minha mente. Isso está me emocionando todos os dias. Então, ele acorda pensando nisso todo dia, que é um problema, é uma dor muito profunda que ele tem. Então, se você faz uma propaganda dizendo assim, seu cachorro, você tem cachorro? O pelo dele está caindo? Isso não vai chamar a atenção do seu avatar. Porque não é o que ele pensa todos os dias. Você não está falando com a mente dele. Você tem que falar com a mente do seu avatar. E o que o seu avatar está pensando nesse momento? As dores que são o cachorro mordendo tudo, todos os dias. Então, mesmo que você coloque assim, adestramento de cães, segue aqui para saber mais. O adestramento, ele vai levar automaticamente o dono a adestrar o cachorro para não fazer mais essas coisas. Mas espera aí, pensa comigo. O dono, ele está pensando em quê? Ele está pensando em adestramento? Não. Ele vai parar para ler sobre adestramento de cães? Talvez ele pare para ler. Se ele for um cara inteligente, já está estudando sobre o assunto, talvez ele pense assim, pô, adestramento de cães é o que eu preciso. Mas o que vai chamar mais atenção para ele no seu produto, se o seu produto for um produto específico, um produto bem nichado, vai ser o seguinte: seu cachorro está destruindo tudo na sua casa, todos os dias você tem um prejuízo, mas não consegue adestrar o seu cachorro porque ele é o amor da sua vida, então segue esse linha. Está entendendo? Você acabou de falar com a mente do seu avatar. Então é isso que você vai prospectar nos textos persuasivos das suas iscas, que são a isca que traz o seu cliente, né? Ela que vai trazer o seu cliente automaticamente. Por isso que você tem que entender disso aqui. O que o avatar acordou e está pensando? Será que eu vou vender hoje? Será que eu não vou vender? Será que essa dor na minha mão vai parar hoje? O que eu tenho que fazer? Mas eu não posso parar de vender. Tá entendendo? Então isso que vai cair na isca aqui, né? Nas iscazinhas aqui. Bom, então isso aqui foi a análise que você tem que fazer do seu avatar. E aí você tem que escolher quais gatilhos mentais você vai usar para esse avatar, tá? O que significa isso, gente? Olha só que interessante. Os gatilhos mentais, eles são usados há anos e anos na mente das pessoas. Eles eram usados como textos, agora eles são usados como vídeo, como áudio, como texto, como imagem. E eles são aplicados na nossa mente 24 horas. Você está na internet, você está recebendo gatilhos mentais. Você está andando na rua e você está recebendo gatilhos mentais. Você vai no shopping, o vendedor, ele tem alguns gatilhos mentais ali para poder aplicar em você. E aí chegou a hora de você também aplicar gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles são tão comuns entre nós, que eles são aplicados em você, mesmo você sabendo como eles são aplicados e o que eles fazem na mente da pessoa, que mesmo você sabendo sobre isso, esses gatilhos, eles prendem você e eles levam você a fazer o que você nem estava pensando em fazer. Então, depois que você faz o entendimento do seu avatar, depois que você faz um circuito total ali do que o seu avatar precisa, do que ele está pensando e tudo, você vai escolher quais gatilhos mentais você vai usar na sua copy ou você vai usar nas suas escritas, nas suas iscas, nas suas atrações. Então, você não vai usar todos aqui. Mas, por exemplo, tem produtos que precisam mais de gatilhos da autoridade. Tem produtos que exigem mais o gatilho da escassez.
Tem produtos que exigem que tenha, quase todos exigem um gatilho do porquê, né? E quase todos eles precisam usar antecipação, né? Então cada gatilho desse aqui tem um PDF aqui dentro dessa aula aqui que é falando só sobre esses gatilhos, tá? E são coisas que poderia ter uma aula, né? Eu tenho aulas em áudio sobre esses gatilhos, que também talvez eu consiga deixar aqui embaixo. Não sei se aceita eu colocar a aula em áudio aqui, mas basicamente esses gatilhos aqui já estão no PDF para você. E esses gatilhos, tá? E você vai escolher entre 3 a 5 deles. Você não usa todos no seu avatar, entendeu? Você não usa todos na sua máquina de vendas. Você vai usar esses gatilhos aqui na sua máquina de vendas, no seu vídeo persuasivo, ou no seu áudio persuasivo, ou na sua imagem persuasiva. Tem como você colocar gatilhos na sua imagem. Tem como você colocar. É difícil, mas tem como você colocar. Então, você tem aqui os gatilhos mentais. Então você vai escolher aqui, por exemplo, vamos supor, esse cliente do cachorro, né? Esse cliente do cachorro. Eu usaria, quais gatilhos mentais eu usaria nesse cliente? Por exemplo, eu usaria o gatilho da autoridade, ou seja, eu tenho autoridade em adestramento de cachorros, então eu faria isso. Eu usaria o gatilho da urgência, tá? Eu usaria o gatilho da prova social, eu usaria o gatilho do porquê, tá? E usaria o gatilho da novidade, por exemplo, e a relação dor e prazer também poderia usar. Então não são todos que você usa, tá? E esses gatilhos eles são usados na sua máquina de vendas. Então é importante você saber quais gatilhos você vai usar no seu avatar, aqui, ó, nesse cara aqui. Ou seja, esse avatar aqui não é todos os gatilhos que você vai usar nele, são alguns, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer análise, cara. Tem que fazer análise aqui, ó, análise de cada esse aqui, colocar isso num texto fechado aqui, ó. A mente do avatar, o que ele acorda pensando? Dores e medos que ele tem. O que emociona esse avatar? Quais são as objeções, as 10 objeções que ele tem? O que é que chama a atenção desse cara, dessa mulher? E quais são? Aí sim, você obrigatoriamente você vai ter que usar 3 iscas para chamar a atenção dele. E você vai vir aqui, ó, e você vai escolher quais são os gatilhos mentais que você vai aplicar neles, os que fazem mais lógica, né? Os que mais ativam a mente desse avatar. Quando você faz essa análise, tá? Aí você vai partir para isso aqui, ó. Você tem uma base de dados do seu avatar, tá? E aí você pode saber quem ele é, quando é que ele aparece na internet, o que ele gosta, o valor que ele pode pagar. Não adianta você ter um avatar, tá? Que só pode pagar R$50 no teu produto, ele só vai gastar aquilo no seu produto e você está vendendo um produto de R$500. Não adianta nada, tá? Você tem que saber se teu avatar tem dinheiro para pagar o teu produto, ok? E onde ele vive? Onde ele vive pode ter muita importância, tá? Sobre a tua venda. Por que ele sente dor? Qual o motivo que ele sente dor? Por que ele não quer mais sentir dor? Quem ele gosta? Quem ele confia? Em quem ele confia? Ele confia num parente mais? Ele confia no governo? Ele confia numa pessoa? Ele confia no médico? Ele confia num construtor de alguma coisa? Quais são os gatilhos mentais que você vai usar? Ou seja, esses daqui, certo? Qual caminho ele vai chegar até mim? Então essa parte do caminho é basicamente isso aqui, ó. Você saber, ó, quando o seu avatar ele sai qual caminho ele vai percorrer. Ele está saindo do Pinterest, ele está saindo do Messenger, ele está saindo do TikTok, ele está saindo do WhatsApp. Quando ele sai do WhatsApp, para onde ele vai? Quando ele sai do Instagram, para onde ele vai? Ele vai para uma leque de links, ele vai para o seu WhatsApp, ele tem um atendimento pelo robô. Então isso você tem que organizar isso num papel, tá? Num mapa mental. É muito importante você fazer mapa mental. É como esse aqui, né? Então esse mapa mental aqui foi feito num programinha gratuito chamado Funelinks, tá? E tudo isso aí tem lá na parte de ferramentas, ok? Isso aqui não me deixa sair da regra, não me deixa errar. Então eu sei que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer exatamente isso. É muitas vendas, cara, é muitas vendas. Se você fizer isso por 3, 4 dias que você demora a fazer, é muito mais importante do que você sair prospectando a esmo. Você vai gastar muita energia, a sua mente vai ficar cansada. Então, quando você faz esse processo, você gasta a energia que você gastaria em um dia de prospecção a esmo, e aí depois você fica só na alegria, só nas vendas, só captando os melhores clientes que tem que há para você. Então, o caminho que ele vai chegar até você, ou seja, ele vai chegar até o seu produto, na verdade, né? Ou seja, ele vai sair do Facebook, ele vai para o teu Instagram, ele vai direto para um vídeo,
ele vai direto para um texto, ele vai direto para a tua máquina de venda. Na tua máquina de venda você tem uma pré-máquina de venda, que é uma máquina de venda rápida, que faz uma explicação do que vai acontecer com o produto, depois leva para uma máquina de venda mais para fazer o fechamento, ou leva com um botãozinho para fechar no teu WhatsApp. Preste atenção. Por que isso é importante? Se você tem um produto que é acima de R$200, é muito difícil você fechar com o cliente. Você tem um produto de R$300, você não vai fechar com o cliente ali pelo WhatsApp, você vai mandar para ele, vai fazer uma postagem no Facebook, ele vai vir lá, vai comprar. É muito difícil isso acontecer. Você vai ter que falar com 1000 pessoas para acontecer com 10. E se você faz um processo completo, você sempre vai fechar com o cliente, tanto que você esteja vendendo um produto de R$50, como você esteja vendendo um produto de R$300, R$500. Por quê? Porque ele passou por todo esse processo. E por que esse cliente vai passar por todo esse processo? Porque é interesse dele, que você já conseguiu ali chamar a atenção dele, agora você está mostrando que ele tem interesse, que você ganhou a atenção dele, agora você está mostrando que ele tem interesse em comprar o teu produto. Então, se o teu produto for R$50, R$40, R$500, ele vai adquirir o teu produto. Por quê? Porque você demonstrou para ele que você saca do problema dele, você entende o problema dele e, acima de tudo, você tem a solução. Essa é a parte importante, você tem a solução do seu cliente. Aqui, você vai, lógico, é o caminho que ele vai adquirir o teu produto, né? Você tem que ter um caminho fácil para ele. O que já aconteceu com alguns clientes é o seguinte: eles montaram uma máquina de vendas, perfeita, muito bacana, mas no final, para comprar era terrível. Você tinha um checkout, né? O checkout, quando eu falo, é uma página onde a pessoa vai pagar no cartão, vai pagar no Pix, vai pagar alguma coisa, que era simplesmente terrível. Não tinha como você fazer esse pagamento. Por exemplo, você pega uma pessoa idosa para poder pagar num checkout, uma página confusa, você acaba perdendo aquela venda. A pessoa está super afim de comprar o seu produto, mas ela não tem condições de pagar aquilo. Ela não sabe pagar aquilo. Então, normalmente, você tem opções de você resolver isso aí, tá? Então, e como eu posso atender melhor? O atendimento, tá, é depois. Por exemplo, você tem 30 pessoas que compraram o seu produto hoje, tá? Você tem que ter uma forma de você atender essas 30 pessoas. Você tem que ter uma forma de eles ligarem para você. Você tem que ter uma forma de contato, de atendimento. Você tem que ter esse método, porque ninguém vai comprar um produto e depois acabou, não sabe mais. Você pagou, pronto, está perdido agora. Não sabe onde pega o produto, não sabe onde recebe, pagou e não sabe com quem fala. Tem que ter um suporte, tem que ter um local onde ele possa ligar ali e falar: pô, peraí, é esse grupo aqui dentro desse grupo aqui, eu tenho uma dúvida, cadê o meu produto? Quando é que ele chega? Quando é que ele vai chegar? Entendeu? Você tem que ter isso, você não pode deixar isso na mão do meu bem-querer, lá na internet eles vão resolver. Não existe essa pessoa na internet que vai fazer isso de graça. Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que ter esse modelo de atendimento. E esse tem que funcionar, porque cada vez que funciona, aquele cliente ele vai indicar outras pessoas, tá? Isso, olha como é uma parte importante. Tá, aí você tem toda essa base de dados agora para você montar a sua estratégia. Como eu falei para você, existem vários pilares do marketing digital, e nem todos esses pilares você usa em cima do seu cliente. Aí você monta a sua estratégia, ou seja, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu cliente, vai emocionar ele, vai mostrar um vídeo para ele. Desse vídeo você vai dizer para ele que tem uma escassez no produto. Desculpa, minha garganta tá péssima. E dessa escassez desse produto, você vai dar a única chance dele comprar o seu produto naquele dia em 30 minutos. É essa a tua estratégia? Beleza, vamos fazer essa estratégia. Tá entendendo? Não, minha estratégia não é essa. Minha estratégia é causar uma atenção do cliente lá nos grupos do WhatsApp, trazer ele para o meu WhatsApp. Aí do meu WhatsApp eu vou dar 3 formas dele se envolver comigo, e ele vai se envolver dessas 3 formas, e no final dessas 3 formas eu vou mostrar minha máquina de vendas para ele, e daí a máquina de vendas vai ter um vídeo onde vai dizer para ele, logicamente, o motivo que ele precisa daquele produto, e vou botar um botão de venda embaixo. Pronto, essa é a minha estratégia. Então, você vai usar o marketing digital aplicado dentro de vários pilares que tem o marketing digital, para poder exatamente criar a tua estratégia, que vai ser muito diferente da minha, que pode ser diferente de fulano, ciclano. Por isso que toda hora aparecem pessoas na internet falando: não, porque eu criei um método XYZ e esse método vai fazer você vender, entendeu? Aí vem outro e fala: não, olha só, o método não pode ser assim, tem que ser assado, não sei o que, eu tenho um sistema do robô infinito que vai... Cada um cria um método diferente, mas todos eles são baseados no marketing digital, com certeza. Todos eles têm gatilhos mentais, com certeza. Todos eles têm links atualizados, com certeza. Todos eles levam para um vídeo, com certeza. Todos eles têm um botão para você comprar, com certeza. Por quê? É uma forma de você atender várias pessoas pela internet sem você ter que olhar para a cara delas, sem você conhecê-las.
Você só vai entender quem são elas depois que elas comprarem o teu produto. Aí sim que você tem um suporte, que você vai saber qual é o problema daquela pessoa. Ah, não estou conseguindo aqui, pô, meu produto acho que não está encaixando aqui no sistema. Aí sim você vai conhecer aquela pessoa. Fora isso, pelo teu sistema automático, você só vai montar ele na internet, mesmo que você esteja dormindo, mesmo que você esteja com o seu celular desligado, ele vai estar funcionando. Né? Por quê? Porque a tua máquina de vendas ela funciona 24 horas online, vendendo para você e trazendo o teu cliente para mais perto de você. Depende da estratégia que você tiver criado. Ok? Então, aí você criou a tua estratégia, você montou a tua estratégia. E agora, como é que você vai vender para esse avatar? Qual é o caminho que você vai criar para ele? Então, você vai colocar no papel lá a tua estratégia montada, praticamente a estratégia. E como você vai vender, né? Você vai listar essas ideias. Todas essas ideias que você teve. O que eu quero dizer aqui, por que eu coloquei ideias aqui? Tá? Porque, às vezes, a gente monta estratégias na internet que não fazem o menor efeito para o cliente, para o avatar. Vamos lá. A tua estratégia, ela tem, vou colocar aqui no papel, mas você vai imaginando aí. A tua estratégia ela tem o ponto A, o ponto B, o C e a venda. A venda é a final, onde tem um botãozinho para ele comprar. Então a tua estratégia está maravilhosa. Você fez um monte de coisas ali, tem vídeo, tem áudio, tem escassez, tem os gatilhos ali no meio e tal. E aí a pessoa vai do A para o B, para o C e para o V, que é o vendas. Só que o teu cliente ele está conseguindo sair do A, mas ele não está conseguindo chegar no B. Então ela falhou. Você teve uma ideia que para você parecia ótima, mas falhou. Então por isso que você está usando o meu método. O meu método ele já está aprovado. Ele já faz vendas no final do V, né? Então, aqui, ó, basicamente, é A, B, C, D. Então, cada ponto desse, você vai levar o teu avatar para ele poder, chegar no teu ponto de vendas. Então, às vezes, você teve as ideias, né? Você criou toda a estratégia, e na hora de você executar, o teu avatar não sai do ponto A. Ou então, ele sai do ponto A, vai para o B, mas ele não sai do B. Ou então ele sai do B, ele sai do A, vai para o B, chega no C, mas na hora de comprar no V ele não compra. Então é importante a gente também ter o debriefing. O que é o debriefing? Debriefing é quando você faz toda a estratégia, coloca ela para rodar e aí ela dá algumas coisas erradas. Então você vai analisar o que deu errado. Você faz uma análise daquilo ali. Pô, deu errado alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Às vezes você não consegue nem trazer a atenção do teu avatar. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, você não consegue nem trazer o teu avatar. Isso significa que você está com as ideias erradas sobre o seu avatar. Você não fez uma boa análise aqui, ó. Você não tem a base de dados correta sobre aquela pessoa que você quer vender o teu produto. Então, nesse momento você criou a estratégia, você sabe o caminho que você vai fazer para vender, você teve as ideias certas e aí você agora vai executar os bastidores. Executar os bastidores é você fazer o vídeo que você vai precisar, você criar os textos das iscas, é você criar os links, correto? Criar a máquina de vendas em si, né? A máquina de vendas é que vai fazer o fechamento. Você pode ter uma pré-máquina de vendas, dando explicação, dando autoridade, e depois você pode ter a máquina de vendas em si, que é onde tem um botãozinho para poder executar o cliente ali, né? Converter o cliente em venda. Então, dentro desse executar bastidores, aí você pode comprar o nome do teu produto na internet, tá? Se você está querendo comprar o teu produto, você fala comigo que eu vou te explicar exatamente como você tem que fazer. Você tem que saber qual é realmente a solução que você resolve o problema do teu cliente, né? Ou seja, qual é a solução? Você já tem realmente essa solução? Então você tem que entender dessa solução, o que realmente ela faz. Você tem o tempo de duração, tá? Que você vai fazer a tua máquina de vendas funcionar. Por exemplo, tem máquina de vendas que o cliente entra e ele fica ali 3, 4 dias. Tem máquina de vendas que o cliente entra e é na mesma hora. Entrou na máquina de vendas, ele já está recebendo a proposta de compra. Aí tem cliente que entrou na tua máquina de vendas, ele só vai receber uma proposta depois de uma semana. Tá entendendo? Então isso tem muito a ver com os valores, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tem muito a ver com os valores. Por exemplo, você consegue, depois de tudo que você aprendeu nas aulas, depois de principalmente ativar os gatilhos mentais na mente do seu cliente, você tem uma ciência de que um produto de R$20 você consegue vender em 30 minutos. Um produto de R$50 você consegue vender em uma média de 40 minutos. Um produto de R$100 você precisa de no mínimo de 2 horas de funcionamento ali, de atenção do teu cliente. Um produto de R$200 você tem que ter no mínimo umas 3 horas ali de persuasão. R$500 um dia, R$997 em torno de 3 dias.
R$ 1.997 uma semana, R$ 5.000 um mês. Então, quanto maior é o valor, né? E quanto maior é a precisão, é a dor do seu avatar, maior vai ser o tempo que você vai precisar para convencer ele, para converter ele. Então, isso aí depende de produto para produto, tá, gente? Porque se você tem um produto que resolve um problema de saúde, o teu avatar ele quer aquilo ali imediatamente. Quanto vale a saúde da pessoa? Vale R$ 1.000 naquele momento? Vale uma unha encravada, por exemplo, sei lá, R$ 200 para resolver aquilo? Já que ele já está sentindo aquela dor há algum tempo? E também tem o tipo de cliente que você está ofertando. Por isso que você tem que ter 3 iscas diferentes. Então, se você está ofertando para um cliente, tá? Aqui você vê bem que essa tabela é empírica, tá? Ela é assim, você imagina que aquele cliente vai precisar. Então, você tem que ter a organização do tempo de duração. Se você vai demorar 30 minutos, 40 minutos, 3 minutos. Por quê? Porque o teu cliente também tem tipos de cliente diferente. Tem um cliente que ele não tem a mínima ideia que ele tem um problema. Ele vai encontrar você ainda para saber que você vai indicar para ele algum problema. Tem um cliente que já tem um problema, ele já quer a solução. E tem um cliente que ele não sabe que tem um problema e também nem entende que você existe na frente dele. Então, para você ver que existem tempos de vendas diferentes na internet. Você tem que lidar com isso, tá? Você tem que saber lidar com isso. Então, tá com dúvida? Chama no suporte. Você tem os vídeos feitos pelo celular. Então, vai ter uma atualização onde vai ter vídeos que eu vou explicar para você como você fazer vídeo no celular. E isso aí é como gravar ótimos vídeos, tá? Então você tem essa opção de você gravar ótimos vídeos. Peraí, vamos puxar aqui, pronto. Você vai ter essa opção de você gravar melhores vídeos, melhorando cada vez vídeo. Não quer dizer que você tem que ser uma empresa de vídeos maravilhosa, não, não precisa disso. Você só tem que aprender a gravar vídeos pelo seu celular, em pé ou deitado, tanto faz. Esse vídeo aqui, ele é deitado, porque ele é um vídeo explicativo, ele é uma aula de mapa mental, então ele pode ser deitado. Mas se fosse um vídeo executando uma planilha, executando uma função dentro do celular, ele é um vídeo em pé, tá? Normalmente eu faço dessa forma. Aqui, o WhatsApp, aqui na execução, né? Cadê? Aqui, ó, na execução, nós estamos aqui na parte de execução. Então nós vimos o registro, né? Como registrar, é necessário às vezes, se você já está ganhando dinheiro, você tem que ir lá rapidamente registrar uma URL na tua internet. Você tem que entender dessa solução. Você tem que saber o tempo de duração, tá? Que você precisa para poder você converter esse cliente. Você tem que entender das imagens, das headlines, que são aqui, ó, esses textinhos. Cadê? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Olha aqui, ó. São esses textos aqui embaixo das imagens. Você tem que saber que tipo de vídeo você vai fazer. Então aqui, ó, já cai aqui para 3 funções diferentes, ou seja, tipo de vídeo, criar imagens, você vai criar no Canva, tá? E no Canva você vai gerar os criativos, que são as imagens das iscas que você vai usar. E automaticamente você tem que ter uma ação para cada imagem, né? Então a imagem você vai criar no Canva, é a forma mais fácil de você criar. E aqui o WhatsApp, você vai liberar essa imagem no WhatsApp, vai liberar em vídeos, tá? Você pode fazer vídeo de até 15 minutos, depois a gente vai diminuir esses vídeos. Você pode gerar também áudios persuasivos. Você tem que ter esses áudios persuasivos para você colocar e enviar já pré-enviar para o seu cliente, tá? Como é que funciona isso? Bom, você fez uma prospecção boa, ótima, tá? Fez uma ótima prospecção de vários clientes. Você não vai ficar falando isso para todos os clientes, vai ficar persuadindo eles para os seus clientes. O que você vai fazer? Você vai fazer um áudio, você vai gravar, você primeiro vai digitar isso, tá? No teu WhatsApp, vai digitar isso em palavras e o WhatsApp vai digitando isso automaticamente para você. Depois você vai fazer um áudio consertando esse texto persuasivo, e aí você vai gravar esse áudio e você vai colocar ele lá nas suas respostas rápidas, no teu áudio que fica reservado lá. E aí quando você pegar esses clientes, ou dentro de um grupo, ou quando você pegar esse cliente para fazer um remarketing, você vai pegar e você vai liberar esse áudio para todo mundo. Mas primeiro você vai falar o nome da pessoa. Então é muito importante você saber o nome dessa pessoa. Então sempre quando você tem um cliente navegando por dentro da sua máquina de vendas, que ele está indo na direção de comprar o seu produto, mas ele não chegou lá para comprar o seu produto, ele simplesmente parou no meio do caminho, ele teve uma dúvida, ele foi direto a você. Se você alguma vez falou com algum cliente, automaticamente você vai captar o nome desse cliente, você vai, aqui ó, isso aqui é importante, aí, aqui ó, captar nome do cliente para colocar no WhatsApp. Você vai pedir para ele
adicionar no WhatsApp dele o seu nome. Por que você vai fazer isso? Porque o WhatsApp ele bloqueia. Se você for falar com várias pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, uma lista de chamada, por exemplo, você não vai conseguir falar com todo mundo, porque o WhatsApp ele bloqueia se aquela pessoa não tiver adicionado o seu nome no WhatsApp dela. Então, por exemplo, eu consigo falar com 5.000 pessoas no domingo de manhã. Por quê? Porque essas pessoas estão na minha lista de transmissão, na minha lista de contatos, e essas pessoas têm a mim na lista de contato deles. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para aquela pessoa, para o seu cliente, além de você ter pego o nome dele e colocado lá no WhatsApp, naquele mesmo momento, é bom que você faça isso naquele momento, porque sempre se você deixar para depois, você vai esquecer. Então, está conversando com o cliente, educação, nome e sobrenome. E depois qual é o seu nome, seu sobrenome, tá? Aí você vai colocar lá, Márcio MKT, por exemplo, eu coloco assim, porque se eu fizer uma lista de todo mundo que eu estou vendendo, é só eu escrever MKT e vai vir aquela lista. E aí eu vou poder pegar todas aquelas pessoas daquela lista e colocar numa etiqueta. E a partir do momento que eu coloquei numa etiqueta, eu vou poder transformar todo mundo de uma vez só numa lista de transmissão. E nessa lista de transmissão, você pode falar uma única vez ali, e essa única vez vai para todo mundo, vai para as 250 pessoas. Então, se você cria a lista de transmissões, por exemplo, eu tenho em torno de 40 listas de transmissão, o que eu tenho ali? Eu tenho mais de 5.000 pessoas para eu falar a hora que eu quiser, a hora que eu quiser fazer uma promoção, a hora que eu quiser fazer uma chamada para vender alguma coisa, a hora que eu quiser fazer uma atualização nos meus processos. Eu tenho ali essa lista de transmissão, são mais de 40 listas de transmissões, e essas listas de transmissões ela tem mais de 5.000 pessoas. Então ali eu tenho remarketing, eu posso fazer o que eu quiser ali. Mas por que eu posso fazer? Porque cada pessoa que eu falei com ela, que ela teve dúvida e veio a mim, eu já automaticamente pedi para ela, ó, me adiciona aí nos seus contatos e qual é o seu nome. Ah, meu nome é Márcio, então beleza, eu vou botar lá Márcio MKT. Ah, meu nome é Luísa, tá bom, obrigado Luísa, então depois você fala Luísa MKT, que eu sei que é do produto, é da minha venda. Então isso chama uma organização interna. O quanto isso é importante? Muito importante, porque sempre que você tiver uma lista de mais de 200 pessoas, mais de 500 pessoas, você sempre vai ter vendas ali no meio. Você vai sempre ter vendas ali, sempre, tá? Bom, isso aí chama remarketing. Então isso aqui, ó, é importante. Isso aqui é o remarketing aqui do nosso amigo aqui, ó. Cadê? Esse daqui tá nesse aqui, e esse aqui faz parte desse aqui. Perfeito? Então, além de você pedir, né, para ela digitar o seu nome e você digitar o nome dela, você tem que fazer exatamente tudo isso aí. Tá com dúvida? Vai nas aulas. As aulas estão ensinando tudo isso aí, passo a passo. Vídeos de 15 minutos, tá? Você pode fazer vídeos. Às vezes você joga um vídeo dentro do grupo, tá? Que você vai poder trabalhar em grupos. E dentro desses grupos você vai jogar vídeos. E esses vídeos eles vão como é que se diz? Eles vão chamar muito mais atenção do que aquele textinho que tem lá. Ele chama a atenção 10 vezes mais do que o textinho. Todo mundo quer ver o vídeo. E nesse vídeo, geralmente a gente consegue fazer vídeo de 5 minutos a 10 minutos. Você vai fazer ele e você vai tornar ele direto para o YouTube. Do YouTube você tem um programa que você vai diretamente, você vai poder diminuir ele direto. É uma coisa muito rápida. E aí você vai ter um vídeo que você vai poder jogar dentro dos grupos automaticamente, sem aquele problema de ter vídeos grandes demais que não podem ser postados dentro dos grupos. E aí você vai postar o teu vídeo e embaixo você vai postar o link para a pessoa vir na direção da tua máquina de vendas. Então você pode sim fazer vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, às vezes até vídeo de 20 minutos, e você vai poder diminuir esses vídeos, tá? Tem uma aula lá ensinando sobre isso, tá? Você vai precisar desses vídeos. Esses vídeos eles são vídeos de atração, para atrair o cliente, ou seja, são iscas, né? Que você vai poder atrair o cliente. Gerar criativos. Como é que você gera criativos? No Canva. O Canva é o local gratuito que você vai fazer mais criativos. E lá você vai poder... O que é o criativo? São as imagens com texto, são os textos com imagem, né? São vídeos pequenos. Lá você vai poder colocar coisas em vídeos. Você também pode fazer isso dentro do WhatsApp, tá? Lá você vai poder fazer vídeos desse modelo aqui, ó. Cadê? Desse modelo aqui, ó. Que são imagens com headlines em cima ou embaixo ou na lateral. São imagens que são vídeos que vão passando. Então tudo isso você vai fazer aqui no Canvas, tá? É o lugar mais fácil para você fazer. Você faz direto no celular. Aqui no Canvas também você vai fazer a sua máquina de vendas. No Canvas você faz a sua máquina de vendas, que ela fica lá 24 horas organizando os seus clientes, vendendo para os seus clientes. No Canva. O Canva é muito importante, ele é gratuito e ele tem
um leque de coisas para você fazer incríveis, como chamadas para o Instagram, chamadas para você colocar nos grupos, você vai poder fazer imagens com headlines chamando a atenção, com palavras chamando a atenção, imagens com headline, vídeos com headline, e inclusive você vai fazer a tua máquina de vendas ali dentro 24 horas, vai ficar no ar 24 horas na internet com um link de URL gratuito, e que também, se você quiser, você pode sim comprar uma URL, tá? Que seria aqui, eu tenho um registro na internet com o nome do teu produto ou o seu próprio nome, e você direcionar esse produto para a sua máquina de vendas, ok? Você vai poder fazer isso aqui, direcionar, e lá no Canva você faz isso, tá? Então é lá que você vai gerar, vai criar vai fazer seus criativos. O que é criativo? Criativo são as imagens que você libera, são que vem junto com um texto persuasivo, que vem junto com a headline e essa coisa toda. Aqui no WhatsApp, tá? Você tem isso aqui, ó, é uma coisa importantíssima, é o ACT do momento. Isso aí chama-se a ação do momento. O que eu quero que você entenda aqui, tá? Aqui, ó, tá dando para ler direitinho, né? Cada momento tem uma ação para gerar no final. Então, todo criativo, todo texto persuasivo, ele é dividido em 3 partes. A primeira partezinha é a chamar atenção. A segunda parte é colocar desejo, colocar dor naquela segunda parte. E a terceira parte é chamar para ação. Mas todo local tem uma ação diferente. O que eu quero dizer com isso, tá? É o seguinte. Lembra daquele ponto A, B, C e V das vendas? Ou seja, você tem um ponto A, o ponto C, o ponto B, o ponto C, né? Imagina isso aí na sua cabeça. É ponto A, B e C. É simplesmente isso. São pontos, né, que você fez a atração do teu cliente, você demonstrou que você tem autoridade, e você demonstrou que você entende da dor dele, e você tem uma solução para ele, e dessa solução você pula para a venda. Cada ponto desse é uma ação diferente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se você está chamando a pessoa do Facebook, tá, lá do Facebook, a tua ação não é vender lá no Facebook. Olha a quantidade de pessoas que erram em fazer postagem no Facebook. A tua ação não é vender naquele momento, não. A tua ação é chamar a atenção da pessoa, demonstrar um pouco do que você está entendendo sobre aquela dor daquela pessoa, e no final chamar para uma ação. Qual é essa ação? É trazer a pessoa para o seu ponto B. Qual é o seu ponto B? Eu não sei, você que tem que saber, você que vai montar essa estratégia. Então, olha só, a primeira ação é trazer do seu ponto A para o seu ponto B, ou seja, fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Geralmente as pessoas colocam links, mas o ponto de ação não é só você ter o link. O ponto de ação é um texto convertendo ali para o ponto de ação, é uma imagem que o camarada aponta assim para baixo, né? Por exemplo, no Instagram, o ponto de ação do Instagram, o ponto máximo de ação no Instagram é você chamar a pessoa para sua biografia da sua página, né? Ou o ponto de ação lá é para pedir para a pessoa te seguir, ou o ponto de ação lá é para você chamar a pessoa para sua bio, para ela poder, lá na bio é o único local que você vai poder colocar um link para poder chamar a pessoa para qualquer local que você queira, ou para sua máquina de vendas, ou para o seu link de afiliado, ou para a sua pré-máquina de vendas, ou para o seu WhatsApp para falar com você. Então, o teu ponto de ação ali na tua postagem não é para você vender direto. Você nunca vai conseguir fazer isso, até porque o Instagram ele vai te bloquear, ele vai diminuir o teu escopo máximo. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é: cada local A, B, C e V tem um ponto de ação diferente. Então, o seu local A é um ponto de ação que é trazer o seu cliente, o seu avatar, para o ponto B. O que você vai fazer no ponto B é ou orientar o cliente, ou mostrar que você tem autoridade, ou mostrar algum tipo de... Aí são jogadas de escassezes, né? Que é essa parte aqui, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Ou você vai fazer um gatilho de reciprocidade, ou você vai mostrar todas as suas provas sociais, e ali você vai ter outro ponto de ação, que é o quê? É ir para a sua ponte de vendas, ir para o seu checkout. Então, é importante você compreender isso, que cada ponto de ação da sua máquina de vendas é um ponto diferente do início. Você nunca começa vendendo no início. Primeiro você chama a atenção, depois você vai aplicar o seu gatilho mental, depois você vai demonstrar mais autoridade sua, ou vai demonstrar mais prova social, não sei quantos pontos tem a tua máquina de venda, e para aí sim você mandar para o seu checkout, ou mandar para a sua máquina de venda, onde ela vai fechar o pacote e vai pedir para a pessoa comprar. Então, aonde é que você faz realmente a venda? É na máquina de vendas, é na sua página final, onde tem o seu vídeo, convencendo a pessoa a fazer a compra naquele momento. Aí você vai colocar escassez, vai colocar prova social, vai colocar antecipação, né? Vai fazer tudo que você tem que fazer lá. Então,
O que você aprendeu agora nesse momento? É que cada ponto, cadê? Tá aqui. Cada ponto tem uma ação de momento diferente, tá? A ação é do clique, é de fazer alguma coisa, é de ver, é de compartilhar. A ação depende de você. O que você quer? Você quer cliques? Então você vai fazer uma ação para a pessoa clicar. Eu quero que a pessoa baixe um e-book meu. Então você tem que fazer uma ação para a pessoa vir para aquela página ela ser convencida a baixar o e-book. Tá entendendo? Então cada ponto é uma ação diferente. Você nunca começa a vender no começo, tá? Legal. Agora, peraí, diminui aqui. O que mais está saindo aqui da execução? Olha aqui, está saindo os links. Vai ter um momento que você vai ter que ir lá no Bitly. E você vai ter que ir lá no teu leque de links, tá? Você pode criar um Bitly, onde ele vai gravar quantas vezes a pessoa clicou naquele link. Tá? Essa parte é onde você faz todos os links. Por isso que você tem que ter isso desenhado assim num papel. Por exemplo, o cliente, ele vai... Geralmente eu uso aqui o Funnelix, né? Mas, por exemplo, o cliente vai sair desse ponto aqui, vai vir para esse ponto, aqui tem um link que vai levar para esse ponto, e desse ponto aqui vai ter um link que vai levar para a venda. Tá entendendo? Então, por isso que é bom você ter isso num papel, para você saber da onde a pessoa está indo, para onde a pessoa está chegando, da onde a pessoa está chegando e para onde a pessoa está indo. Então você vai começar a criar os links. E você cria os links, quando eu falo link, é aquela URL baseada num botãozinho ou num link normal que a pessoa clica ali e ela vai na direção. O que se faz com esses links? Geralmente a gente coloca um contador de links, né? Mesmo que seja um botão, você pode colocar um contador de link no botão e o link fica atrás do botão e a pessoa clica no botão e esse contador ele vai contando esse link. Então você faz isso no Bitly, tá? Existem outros contadores, mas o Bitly aparentemente é o mais simples, mais fácil, mais objetivo. Ele vai te dar a contagem de cliques que obteve naquele link. E aí você vai saber se está dando certo, se as pessoas estão passando por ali. Isso aí se chama análise dos seus dados, né? Você tem que ter essa resposta. Se você não tiver essa resposta, você nunca vai saber se está dando certo ou não. Às vezes você fez uma isca que ela está te dando 300 links por dia. E aí você tem outra isca que está te dando 10 links por dia. Qual que você vai colocar seu esforço? Você vai colocar o seu esforço na que está te dando 300 links por dia. Você vai prospectar ela muito mais. E você vai deixar aquela que estava te dando 10 links fora, entendeu? Então daquelas 3 iscas que você criou, qual que você está te dando mais cliques? Qual que as pessoas estão vindo mais na tua direção? Tá entendendo? E aí, a partir dali, você, naquele plano de movimentação naquele plano de movimentação do seu cliente entre o A, B, C e a venda, você vai saber quantas pessoas saíram do A, e aí você vai saber de qual isca foi a melhor que você criou. Então, por esse motivo, os links são muito importantes, porque um link vai levando para um outro local, Por exemplo, o link que leva para o teu WhatsApp. Ele é um link bacana, é um linkzinho lá que o WhatsApp cria para você, você vai lá, coloca ele lá, mas ele é meio feio, né? Então, o que a gente faz? A gente leva ele para o Bitly, que é um programa onde vai ter uma aula lá te explicando, e essa aula te ensina o quê? Você pegar o link e você transformar aquele link, melhorar aquele link para não ficar tão feio e a pessoa poder clicar nele com mais normalidade. O teu cliente, o teu avatar, meter o dedinho lá e clicar nele. Se tiver um botão, ele vai contar quantas pessoas clicou naquele botão, e se for aquele link, ele vai contar quantas pessoas colocou o dedinho ali e foi naquele link. Então, a contagem de links é importante, tá? Para você saber se está dando certo ou se está dando errado. É a temperatura, tá? E aqui, ó, nós chegamos aos textos persuasivos, né? Tá vendo que ele sai aqui da execução, tá? Tá vendo? Ele sai aqui da execução dos bastidores. Você vai criar os seus textos persuasivos e aqui, ó, e ele vai ter uma base. Cada texto persuasivo desse são mais ou menos no mínimo 3, como eu falei para você. E o texto ele tem que ser criado baseado nos dados que você tem do seu avatar. Mas você tem que lembrar uma coisa sobre o seu avatar. Qual é o avatar que você está vendendo exatamente, né? Ou seja, você tem um avatar com várias cognições diferentes. Então, lembra daquela pessoa que ela tem a dor e ela está procurando resolver aquela dor? É a cognição 1, perfeito? E aquela pessoa que ela tem a dor, mas ela não sabe que aquilo tem solução, ela nem está ligando para aquilo, mas ela tem aquela dor, vai estar levando e tal, ela é a cognição 2. E tem aquela pessoa que ela tem a dor, mas não sabe que ela tem a dor, ela mesma não sabe que ela tem a dor, e ela nem sabe que você existe, que poderia ter cura, é a cognição 3. E tem aquela pessoa que não quer nada, não tem dor, não tem nada, aquela pessoa você não quer vender para ela.
Nem ela quer comprar de você, nunca ela vai comprar de você. Então, você faz textos persuasivos para essas 3 pessoas, e são 3 textos completamente diferentes. Então, só aqui você tem 9 textos diferentes, ou seja, você tem 3 textos para cognição 1, 3 textos para cognição 2 e 3 textos persuasivos para cognição 3. Então, isso aqui cai aqui, ó. Vamos seguir aqui a linhazinha aqui, ó. Aqui, ó, tipos de clientes, avatar e prospecto. Ou seja, aqui, vou aumentar aqui para você poder ver melhor aí, né? Olha, é esse aqui, ó. O avatar 1, né? Ele precisa comprar o teu produto. O avatar que não precisa comprar, não está procurando. Ele precisa, mas não procura. O avatar 3, ele precisa e não sabe que você existe, não está nem aí para você. E o avatar que não precisa e não quer, é o 4. Esse aqui você não tem que se interessar por ele. Mas você tem que criar 3 textos persuasivos para esse carinha, com imagem, com tudo que tem direito. Você vai criar mais 3 textos persuasivos para esse cara aqui, que ele precisa de você, mas ele não sabe onde te encontrar. E você vai criar 3 textos persuasivos para esse carinha aqui, que ele não sabe que ele tem a dor, e ele também não sabe nem que você existe, não sabe de nada. Então eu vou te falar aqui, para cada um desse aqui, você tem 20 desses daqui. E para cada um desse aqui, você tem 100 desse daqui. Então vê a proporção de clientes que você tem aqui. Tá? Então, esse primeiro cliente aqui, ele é um cliente que você vai brigar, às vezes muito vai brigar por valores, né? Ele quer preço, ele já sabe qual é a dor, ele já sabe como é que funciona, como é que resolve, ele quer preço. Então, por muitas vezes, você está brigando ali com o seu concorrente, né? Mas o cliente número 2, ele tem, para cada um cliente do triângulo lá em cima, você tem 20 do número 2. Então, esse cliente, você vai alertar ele. Você vai falar para ele, cara, você tá aí sentindo essa dor aí no pulso, você tá aí com esse cachorro que tá arrebentando com o teu sofá o dia todo. E agora, eu tenho a solução para o seu problema. E aí, esse é o cliente número 2. Esse é o ótimo cliente, é o melhor cliente. Esse cliente, ele paga o que ele tiver que pagar para resolver o problema dele. Já o cliente número 1, ele também é um bom cliente, porque ele quer comprar naquele momento. Então, se ele quer comprar naquele momento, qual é o gatilho que você vai usar com ele? É o gatilho da ganância. E é o gatilho da escassez. Você tem que ser agora. Eu não quero nem que você veja meu concorrente, tem que ser agora. Aí são gatilhos diferentes. Você está entendendo como é que foi a aplicação? Aí são gatilhos completamente diferentes. Então, por isso que tem que ter análise do seu avatar. Às vezes, o que acontece quando você está num grupo você tem muitos concorrentes, né? Aí você vê que tem lá 3, 4 concorrentes vendendo a mesma coisa que você. Mas tem um único cliente que esse cara arrebenta. Por que esse cara arrebenta? Porque ele está trabalhando exatamente o número 2. Ele tem uma prospecção para o número 1 e ele tem uma prospecção diferente para o número 2. E ele tem uma prospecção diferente para o número 3 também. Então, é isso que é o diferencial, às vezes, de um camarada que está vendendo muito, de uma pessoa que está fazendo tudo certinho, mas ele está tentando vender para o número 1, então ele não tem lucro. Ele até vende, mas ele não tem lucro, entendeu? Não paga as contas dele no final do mês. E já o número 2, você pode botar o preço que você quiser, porque foi você que deu a primeira ideia para aquele cara, foi você que criou a solução para ele, e ele vai comprar com você. E aí depende dos gatilhos mentais que você vai usar para ele. Então, nesse momento, esse carinha, ele paga muito melhor, ele é um pouco mais demorado a comprar de você, mas pelo menos ele confia só em você, ele vai comprar só com você. E é diferente do carinha 3. Então, por isso que ele tem em maior quantidade, porque esse cara 3 é aquele cara que você vai despertar a atenção dele, vai explicar para ele as dores, você vai educar ele, vai falar, poxa, cara, você tem um cachorro que está estragando toda a tua casa. Você não notou isso ainda? Aí ele vai pensar assim, porra, é mesmo, cara, eu já perdi, só nesse ano já comprei 3 sofás. Pô, já perdi 3 cadeiras, já perdi 5 tênis. Vou resolver esse problema agora. Tá entendendo? Você tem que educar esse cliente. E aí depois que você educar ele, você vai dar o caminho dele para ele resolver o problema, mas só que tem um valor, né? Então, você tem o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3. E esses clientes são completamente diferentes. Ok? Vamos aqui, são prospectos completamente diferentes, tá? Então aqui, ó, você vai criar as iscas digitais, ó, você vai aqui a isca, né, que vai trazer o cliente, e essas iscas que trazem o cliente ainda não é aquela parte que você está educando o cliente, mas sim a parte que você está chamando a atenção do cliente para trazer o cliente para a tua máquina de vendas. E aí você tem o cara que precisa e está procurando, você tem um cara que precisa e vai agarrar aquela oportunidade naquele momento para resolver o problema dele, e você tem um cara que não sabia e de repente você mostrou para ele que você tem uma solução para um problema que ele nem sabia que tinha. E aí ele pergunta para você aonde eu compro. Então são 3 tipos de avatares diferentes e automaticamente são iscas diferentes que você vai criar. E aí tudo isso está baseado no triângulo aqui, ó, da cognição, do que o seu avatar entende
E tudo isso se baseia na base de dados que você criou aqui da análise que você fez do seu avatar. Quanto mais você estuda o seu avatar aqui, ó, quanto mais você estuda, mais perspicaz você fica para poder a tua máquina de venda ficar mais poderosa. E ela funciona 24 horas. Então imagina essas pessoas chegando, ó, você deve ser preciso venda. Imagina essas pessoas chegando para você o tempo todo e entrando na sua máquina de vendas e sendo persuadidos e comprando para você, tá? Então nós já passamos por tudo isso aqui, né? Isso aqui são coisas que você tem que analisar para aplicar. Tem passo a passo isso dentro do curso, tá? Isso aí vai passo a passo dentro do curso. A pessoa muito aplicada, ela consegue fazer isso aí em 3, 4 dias. Uma pessoa mais... Depois que você teve tudo isso aqui, né? Para onde a gente quer levar o avatar? Aqui, ó. Para obter isso aqui, ó. Todas essas vendas aqui, ó. Tudo isso no automático, tá? Bom, legal. Eu não estou aqui para explicar para você o que você vai fazer com todas essas vendas aqui. Não estou aqui, porque existe aqui algo a mais que você tem que fazer. Que é, eu só vou te dar a fórmula, o método para você chegar aqui, ó, em todas essas vendas aqui a partir da tua máquina de vendas. E eu não vou te explicar o que você vai fazer depois com todos esses clientes. O que você vai fazer depois que você vender para eles, qual é o suporte. Não, esse aqui não é esse tipo de método. Não é o método. Há um método para criar o melhor suporte do mundo. Não é. Ele é o método para você chegar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, muitas vendas a partir da tua máquina de vendas. Então, eu quero que você entenda uma coisa agora aqui, ó, que é o seguinte, peraí. Que é o seguinte, ó. Tudo isso aqui, depois que você executa, isso aí, você vai validar esse processo, tá? Ah, beleza. Então, tudo aquilo ali você vai botar para funcionar e você tem que ter a validação online de todo o processo. A validação online é você botar para rodar e ver se vai dar certo ou não. Então, depois que... Como é que você sabe que tudo se validou? Quando é que você sabe? Quando é que você vê esse momento? Ah, não, agora validou, Moreira, tá tudo certinho, a minha máquina de venda tá funcional, agora eu vou só aplicar energia lá no começo. Aqui, ó. Você só tem que aplicar energia aqui no começo, que é na captura do teu avatar, que é colocando vídeo, colocando Pinterest, colocando postagem no Instagram, né? Procurando grupos específicos, colocando lá suas postagens no TikTok, deixando o seu Facebook no modo automático, trazendo pessoas para o seu Instagram no modo automático. Tudo isso aqui tem fórmulas de você fazer isso aqui no automático ou pagando, tá? E aí as pessoas vão correr todo esse circuito aqui na forma automática e elas vão parar aqui, ó. Elas vão chegar aqui, ó, na validação, ou seja, quando o teu cliente passar aqui da execução de tudo isso aqui e ela chegar na tua máquina de vendas aqui, ó, que ela chegar aqui, você vai entender se a tua máquina de vendas está funcionando ou não. Porque aí você vai fazer a venda. Então, para você saber se a tua máquina de vendas funciona ou não, você tem uma tabela para isso, que eu não vou soltar essa tabela agora, tá? Eu prefiro deixar essa tabela num áudio dentro do grupo, porque aí eu vou ter certeza que você chegou aqui, que você chegou na tua máquina de vendas, ela está pronta e está funcional. E aí existe a validação, ou seja, basta você fazer uma venda. Se você fizer uma única venda, você vai ter o teu processo validado. Então, se você fez uma única venda, o teu processo foi validado. O que você pode fazer a partir disso? Você pode sim melhorar a tua máquina de vendas. Você vai tentar melhorar ela, tirando cópias dela e tentando melhorar na segmentação. Ou seja, depois de uma semana você fez 10 vendas. Pô, bacana, mas eu gostaria de fazer era 100 vendas, 99 vendas. Então, você vai melhorar, tentar melhorar. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer a análise, né? Começa a analisar aqui os pontos, onde está o ponto que tem gargalo, onde tem um ponto que não está muito funcional, onde se a solução está bem explicada, né? Se o tempo que você está usando na sua máquina de vendas está perfeito, está correto. Isso aí começa a se tornar uma brincadeira, um brinquedo que você vai fazendo análise, você vai melhorando, você vai esticando ali, diminuindo aqui, aplicando mais gatilho mental ali. Não, porra, peraí, eu usei o gatilho mental da autoridade, mas esse gatilho não tá bom, vou trocar esse gatilho, tá entendendo? E aí você vai lá, melhora o gatilho mental, você melhora o teu vídeo, você, não, vou fazer um vídeo melhor aqui porque esse vídeo tá dando meio que um gargalo, né? Pelo link que tá gravado, eu tive 300 cliques para esse link, né? Mas só que nesse vídeo, porra, só saiu dele 4 pessoas. Pô, tem alguma coisa errada com esse vídeo. Então eu começo a melhorar aquele vídeo, vira uma brincadeira para você. E aí você vai chegar num ponto que a tua máquina de venda ela vai estar convertendo tanto que vai acontecer exatamente isso aí. Aí o seu problema começa a ser outro problema, ou seja, o que eu faço com tanta gente, qual o tipo de suporte que eu dou para essas pessoas, às vezes tem gente que vai querer falar com você, tem gente que vai querer reclamar, tem gente que vai querer, sabe,
ter um local onde se encontrar. Então isso aí é um problema que vai surgir quando você faz muitas vendas. Mas o mais importante é você validar todo o processo. Porque se você não consegue fazer pelo menos uma venda a partir da tua máquina de venda já toda pronta, tem alguma coisa errada. E é nesse momento que você vai me chamar. E você tem 1 hora da minha atenção numa call, onde eu vou falar com você, eu vou fazer uma análise de tudo que você fez, para a gente poder entender aonde a gente vai melhorar o teu negócio. Aonde a gente vai dar uma reviravolta e eu vou falar para você, olha, você errou aqui, isso aqui está precisando disso, X, Y, Z, aplica que vai dar certo. Por quê? Porque eu estou pegando a minha experiência e estou passando para você poder alavancar teu negócio. Então, aonde nós queremos chegar é aqui. É na tua super máquina vendedora durante 24 horas, convertendo todos os clientes 24 horas, sem você ter que falar com nenhum deles, sem você ter que ver a cara deles, mesmo que você esteja dormindo, mesmo que você esteja de férias, andando no shopping, você está aplicando vendas. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, que foi um mapa mental de todo o processo. Isso é muito importante. Isso está lá no começo das nossas aulas, para você entender melhor todos os acontecimentos e poder ter um GPS de tudo que tem que acontecer. E você entender todo esse processo. Ok? Um grande abraço. Quem está falando aqui é o Moreira, da Bússola do Avatar e do Método, tá? Que é a máquina de vendas 24 horas online do WhatsApp. Ok? Um grande abraço. Qualquer dúvida, entra no suporte. Ok? Que eu mesmo posso responder você. Um grande abraço e boas vendas.